A puberdade é aquele período durante a adolescência em que o corpo dos meninos e meninas começa a ganhar características de adultos, deixando de ser infantil. Mas e quando essas mudanças naturais do desenvolvimento acontecem antes do tempo, ainda na infância? Aí temos o que se chama de puberdade precoce, que afeta milhões de crianças em todo o mundo. Quando a puberdade chega para meninas com menos de 8 anos e meninos antes dos 9, muitos problemas físicos e psicológicos podem surgir. Nós vamos conversar sobre isso com a doutora Mariana Gadelha, médica especialista em endocrinologia pediátrica. Olá, Mariana, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Cidadania. Olá, muito obrigada pelo convite. Vamos começar, então, falando quais são os sintomas dessa puberdade precoce, né? A gente tem até uma tabelinha aqui para dar uma olhada, você pode ir explicando para a gente. A gente estava dando uma olhada antes, na verdade, até assim, um sintoma ali que a gente botou, desenvolvimento de pelos, você falou que, na verdade, isso em si não chega a ser um fator. O que acontece? O desenvolvimento de pelos por si só não pode ser considerado um sintoma de puberdade precoce. Isso porque os pelos em regiões, digamos assim, de hormonais, que são aqueles axilares, na região pubiana, os pelos de face, eles são estimulados por um hormônio que se chama androstenediona. E esse hormônio, ele é fabricado pela glândula suprarrenal, que é uma glândulazinha que tem esse nome porque fica em cima do rim. Então, quando você tem início de pelos, isso significa clinicamente para a gente que essa suprarrenal começou a trabalhar. Mas não necessariamente os órgãos que estão relacionados diretamente com a puberdade. O ovário, no caso da menina, e o testículo, no caso do menino. Então, o sintoma clássico, digamos assim, o sintoma que é mais característico, mais marcante de puberdade precoce, na menina vai ser o aumento da mama. E no menino, o aumento do testículo. E esses que são os sintomas, assim, que digamos que são realmente os que mais marcantes. Sim. Esses é o que não são contestáveis. Exatamente, digamos. Os que são incontestáveis. Sim. Então, né, isso. Então, para as meninas, né, teria então isso, a presença de mamas, o começo do crescimento de mamas. A primeira menstruação, na verdade, é quando já concluiu, mais ou menos, né? Isso. Assim. A primeira menstruação, ela já é o final do processo da puberdade. A puberdade na menina, ela é o período que acontece entre o início da mama, como a gente falou, e a menstruação. Até chegar a menstruação. Até chegar a menstruação. Esse intervalo é, em média, de 2 anos. Então, na maioria das vezes, uma menininha, por exemplo, que começou uma mama aos 9 anos, ela vai menstruar aos 11, em média. No caso da puberdade precoce, a menininha, por exemplo, está começando a mama com 7, se ela respeitar esse intervalo de 2 anos, ela menstruaria com 9, o que é muito cedo, digamos assim. E a gente não quer que as crianças cheguem à menstruação, a gente quer, na verdade, fazer esse diagnóstico e intervir antes da menstruação. O momento ideal seria justamente o início do processo. Quando a gente já chega na menstruação, a gente já está muito atrasado. Já não há mais o que fazer. Na verdade, em termos de crescimento, fica bem difícil conseguir recuperar o crescimento dessa criança. Porque, bom, a gente ainda vai chegar lá, mas a puberdade precoce ela vai ter impacto tanto no crescimento quanto em fatores psicossociais e emocionais para essa criança. Da parte de crescimento, realmente a recuperação já é bem mais difícil quando você já menstruou. Da parte psicoemocional, você ainda consegue ter algum benefício, digamos assim. Agora, e a puberdade precoce acontece a maior parte das vezes entre as meninas, né? 10 a 23 vezes mais comum entre as meninas. Exatamente. Né? A gente costuma dizer que são 9 casos de puberdade precoce em meninas para cada 1 caso em meninos. Então, ela é realmente muito mais frequente no sexo feminino. Mas acontece também, apesar de muito menos, entre os meninos, mas é um pouco mais difícil de detectar nos meninos, né? Seria, então, assim, a principal coisa a se reparar seria, então, o aumento dos testículos. Exatamente. E isso, às vezes, é difícil para os pais perceberem, porque às vezes os meninos já estão numa idade que, enfim, não é mais o pai e a mãe que dão banho, ele já toma banho sozinho, nem sempre ele fala isso. Então, é mais difícil para o pai e para a mãe perceberem.
Na menina, não. A mama já é mais evidente, assim, os pais percebem com mais facilidade. E esses outros sintomas que a gente também tem listados aqui, né? Os ombros mais largos, mudança de voz, isso também já é um pouco mais para frente, um pouco como o processo do Também é um pouquinho mais para frente. Não no final, assim, não no encerramento da puberdade, mas já numa fase mais avançada da puberdade. Então, por exemplo, se os pais começarem a perceber que o menino está mudando de voz, já está mais adiantado. Já está mais adiantado. Então, a gente já precisa ver mais cedo. A puberdade precoce no menino, embora seja bem mais rara, como a gente colocou, mas ela merece bastante atenção, porque ela pode estar relacionada com alterações neurológicas mais frequentemente do que na menina. Então, ela é mais rara, mas quando ela acontece, ela pode estar relacionada com alguma alteração neurológica. Então, a gente precisa ter bastante atenção com ela. Então, vamos falar exatamente dos problemas, das consequências, né? Por que a gente deve detectar e procurar evitar, né? Quais são os riscos, né? As consequências, então, né? Esse é um grande problema, pode comprometer a estatura, né? A criança, quando ela passa por esse processo, ela vai parar de crescer. Sim. A puberdade precoce, como a gente colocou, no caso da menina, por exemplo, quando você tem a menstruação, isso geralmente já significa que o grau de amadurecimento ósseo, de fechamento das epífises já está mais avançado e não é que ela para de crescer quando ela menstrua, mas a menstruação marca o fim do estirão, que é aquela fase de crescimento muito rápido. Então, depois da menstruação, a menina ainda cresce, geralmente por uns 2 anos, mas num ritmo bem mais lento. Se esse estirão foi muito cedo, se esse fechamento das epífises foi muito cedo, ela perde tempo de crescimento. Então, ela acaba perdendo o potencial de crescimento. Estou falando das meninas, mas nos meninos a mesma coisa. E é muito frequente a gente ter crianças que a principal consequência, digamos assim, é a baixa estatura. Explica pra gente, fechamento das epífises, isso é uma coisa óssea, né? Que o osso para de crescer. A gente cresce, as crianças crescem, melhor dizendo, enquanto a placa de crescimento delas está aberta. A diferença do osso de uma criança para o nosso osso de adulto é que a criança tem uma placa de crescimento que se chama que é uma placa epifisária, que fica na extremidade do osso, e é por ali que se dá o crescimento. Que é como se fosse uma cartilagem que ainda está crescendo. Exatamente, é uma cartilagem, né? E essa cartilagem ali vai fazendo a proliferação do tecido ósseo e vai gerando o crescimento do osso em comprimento mesmo. É a partir daí que se dá o processo de crescimento. Quando a gente fala assim, na puberdade você já tem um fechamento dessas placas epifisárias, é porque esse amadurecimento dessas placas e o fechamento, ou seja, transformar em um osso de adulto que não cresce mais, já está próximo de acontecer. Então, é mais ou menos, né, que as crianças ainda em crescimento ainda têm essa cartilagem, essa parte mais flexível, e aí depois ela endurece, vira um osso duro e aí não vai crescer mais. Exatamente isso. E tem também as consequências, os problemas psicossociais, né? Isso também é bastante preocupante, né? Isso é bastante preocupante, principalmente, assim, existem trabalhos que mostram que meninas, principalmente meninas com puberdade precoce, têm mais chance de gravidez na adolescência, têm mais chance de baixa escolaridade, justamente em decorrência dessa gravidez na adolescência. Isso é muito mais sentido justamente nas classes sociais mais vulneráveis, que a gente vê que isso pode acontecer com muito mais frequência. E mesmo quando isso não acontece, a gente vê que às vezes essas crianças ficam mais retraídas, ficam mais envergonhadas do corpo, porque elas estão um pouco destoando, digamos assim, do grupo delas. Então, a puberdade precoce pode sim trazer vários problemas emocionais para essa criança. E porque, às vezes, assim, a gente é considerado as meninas, assim, antes de 8 anos, a puberdade já é precoce, mas tem casos, às vezes, até que começa com 3 anos, assim, muito jovem. Esses casos existem, a gente acompanha algumas crianças,
Mas esses são casos que acaba que na prática eles têm uma evolução melhor, justamente porque eles começam muito cedo, a gente diagnostica muito cedo e o tratamento vem cedo. Essas crianças, na maioria das vezes, elas vão acabar se desenvolvendo, digamos assim, em decorrência do tratamento, mais ou menos na mesma época das outras crianças. Eu acho que os casos mais complexos são justamente aqueles casos mais limítrofes, assim, aqueles casos de meninas que começam com 7, 7,5, que algumas pessoas podem considerar normais e que muitas vezes essas crianças passam batidas e não conseguem chegar ao médico, digamos assim, ao serviço especializado, e muitas vezes não recebem o tratamento adequado. Esses que são os casos mais preocupantes, então. Porque são casos que muitas vezes não são tratados. Né? Agora, e qual seria a idade normal, natural da puberdade? Bom, a idade ideal, digamos assim, é começar, no caso das meninas, as mamas a partir dos 10, no caso dos meninos, o aumento dos testículos a partir dos 11. Essa seria a idade ideal. Agora, já pode ser normal começar em torno dos 9 anos, por exemplo, desde que aquela evolução dure 2 anos, como a gente falou. Por exemplo, uma menininha pode começar a mama com 9 anos, desde que ela só venha a ter a primeira menstruação depois dos 11. Começar com 9 e menstruar com 10, essa evolução está muito rápida, também não é uma evolução favorável, digamos assim. E começar abaixo dos 8, que a gente acha sempre mais complicado. Não é que todos os casos que começam abaixo de 8 vão ser considerados puberdade precoce, mas são os casos que merecem maior atenção, porque são os casos que têm mais chance disso acontecer. Pode haver um início de puberdade antes dos 8 anos, desde que aquela evolução seja mais lenta, como a gente falou. Por exemplo, uma menininha começou com 7, mas só menstruar com 10, com 11 anos, se tiver uma evolução mais prolongada, mais lenta, essa puberdade não necessariamente vai ser anormal. Agora, começou com 7, começou com 7,5, e a gente está vendo que o processo está indo rápido, que ela vai menstruar com 8, com 9, essa sim a gente precisa intervir. Agora, mesmo quando essa primeira menstruação é com 10, 11 anos, isso já é mais cedo do que já foi, não é? Assim, no início do século passado, as meninas menstruavam com 15 anos. É interessante porque quando a gente fala isso no consultório, fala no ambulatório para as famílias, a gente diz, olha, a gente considera normal menstruar a partir dos 10. Muitas famílias têm essa reação. Nossa, doutora, mas menstruar com 10 anos é normal? Por quê? Embora a literatura médica diga isso, para as famílias isso não é normal. A maioria das famílias se sentiria mais confortável, digamos assim, com a menininha menstruando a partir dos 11, 12 anos de idade. De fato, essa tendência, digamos assim, a menstruação normal, ela vem diminuindo com a evolução, digamos assim. Nossas avós menstruavam com 13, 14 anos, as nossas mães com 12, 13, e hoje a gente está numa geração que as menininhas menstruam em torno de 11, 12. Essa antecipação, digamos assim, natural, ela vem acontecendo e isso não é exatamente puberdade precoce. Mas além dessa antecipação natural, a gente nota um aumento muito grande da incidência de puberdade precoce verdadeira, que a gente chama, que é aquela puberdade realmente precoce. Você tem recebido na sua clínica, em todos os meios que a gente trabalha, tanto no ambulatório da rede pública quanto em consultório, a gente vê um aumento global dessa incidência de puberdade precoce, principalmente nas meninas. E por que será que isso está acontecendo? Bom, existem várias teorias em relação a isso. As principais são teorias genéticas, a gente sabe que a questão genética exerce um papel muito forte, mas hoje o que a gente realmente considera ser mais importante para esse aumento da incidência da puberdade precoce são fatores que a gente chama de disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? Disruptores são substâncias ambientais, poluentes, alimentares, enfim, coisas que a gente tem contato que aceleram esse processo de puberdade. Os principais disruptores endócrinos assim, que a gente mais cita são a soja. Soja é um alimento que hoje a gente não recomenda
para a criança, ao contrário do passado. No passado, quando a gente ainda não tinha essa noção, a soja foi muito prescrita para criança, inclusive crianças que tinham alergia ao leite. Hoje a gente já não usa mais com essa frequência, você tem outros tipos de fórmulas para essa situação, porque a soja contém fitoestrógenos, que são estrogênios naturais que podem acelerar esse processo. Então, eles são recebidos, o corpo interpreta como hormônios. Como hormônio, exatamente. Então, assim, soja é excelente para mulheres adultas, mas não para crianças. E aí, nas crianças, eu estou colocando tanto as meninas quanto os meninos. Outro disruptor endócrino bastante conhecido, os cosméticos. Muitos cosméticos têm substâncias que, digamos assim, não tem nada de ilegal nem de imoral da indústria de colocar essas substâncias, porque são substâncias que deixam a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, que é o objetivo de se usar um cosmético. Mas que algumas pessoas mais sensíveis, algumas crianças podem absorver esses componentes e isso acelerar também o processo de puberdade. Isso são aqueles, a gente vê muitos shampoos falando, não contém parabenos. Exatamente, parabenos e os derivados. Sei. Hoje em dia a gente vê muito, assim, a indústria incorporou essa coisa de dizer, ó, criança tem que usar produtos de criança, adultos usam produtos de adulto. Isso vale para tudo, shampoo, condicionador, protetor solar, hidratante, maquiagem, esmalte, batom. Eu acho que criança tem que evitar todos esses tipos de produtos, produtos destinados exclusivamente para criança. Porque quando os adultos usam esses parabenos, por exemplo, já não tem tanto problema? Não, porque o adulto já teve o seu processo de puberdade. Então, você não tem mais o que acelerar, digamos assim. E o último disruptor endócrino bastante conhecido, que a gente fala bastante, é o BPA. BPA é a sigla de bisfenol A, que é uma substância contida nos plásticos, que quando eles são aquecidos, eles liberam essa substância, o BPA, no alimento, e o BPA também pode acelerar o processo de puberdade. Então, a gente sempre fala que, assim, você pode conservar em plástico, por exemplo, guardar na geladeira, botar naqueles potinhos de geladeira, não tem problema, mas evitar aquecer no plástico. Sempre que for aquecer, botar no vidro ou na porcelana. Agora, e esse aquecimento também, às vezes, pode ser o próprio líquido quente colocado no plástico, então, também aquece, canecas, né? que às vezes a criança gosta de tomar leite quente ou chá em caneca, e isso pode acontecer. E criança, todo mundo prefere dar plástico do que vidro, muitas vezes, né? Porque quebra, e aí... No Brasil, existe uma lei que diz que os produtos destinados à criança, então mamadeira, chupeta, coisas que são especificamente para crianças, elas têm que ser BPA free, elas já têm que ser livres de BPA, mas a lei não atinge os produtos... Outras coisas, descartáveis, que não são específicos que não são especificamente de criança, mas que as crianças muitas vezes acabam tendo contato, por exemplo, uma caneca. Agora, mas mesmo os que são especificamente para crianças, isso foi mais recente, né? Porque antes se fazia justamente uma madeira que é específica, você ferve a água, o plástico da mamadeira e libera o BPA. Na verdade, todos esses estudos com disruptores, eles são muito recentes, porque há pouco tempo atrás, pouco mesmo, em medicina 10 anos é pouco tempo, há 10 anos atrás a gente não tinha noção de quanto que esses disruptores interferiam nesse desenvolvimento. Então, são coisas que a gente acaba tendo contato, às vezes até sem saber. Porque eu digo, esses são os disruptores que a gente conhece. E o que a gente não conhece, o que a gente vai descobrir daqui 1 ano, daqui 2 anos, que a gente tem contato e que a gente nem sabia que estava acelerando a puberdade das crianças. Porque as pesquisas não param, todos os dias aparecem coisas novas. E isso tudo em conjunto está acelerando a puberdade. E os casos continuam aparecendo também, E os casos continuam aparecendo, exatamente. Então, as causas mais comuns, né, como a gente está falando, e genética também pode ser atribuído? Sim, genética é um fator bastante importante. Inclusive, há uns 2, 3 anos atrás, houve uma publicação muito importante de pesquisadores brasileiros, mas com repercussão mundial, que mostravam exatamente os genes associados à puberdade precoce. Então, famílias que tiveram pai ou mãe com puberdade precoce, a chance de uma criança ter é
maior. Então, sempre que os pais tiveram, é bom a gente já ter esse cuidado com a criança também. Que isso, os pediatras, em geral, eles até falam, né, assim, que as filhas, geralmente, elas tendem a ter a primeira menstruação mais ou menos na mesma idade que a mãe, né? Exatamente. As mães que tiveram mais cedo, e não só a puberdade das mães, a gente fala muito na puberdade das mães, mas também a puberdade dos pais interferem nesse processo. O que acontece é que a puberdade da mãe é sempre mais marcante, porque a mãe tem a menstruação, ela vai dizer, eu menstruei com 10 anos, com 11 anos. O pai não tem esse marco, momento, né, esse marco, exatamente. Então, o pai ele vai se lembrar assim, eu demorei para ter pelo, para ter barba, ou então eu tive mais cedo. Mas ele não tem esse marco específico da menstruação. Mas a puberdade do pai também é importante do ponto de vista genético. Bom, alterações neurológicas. As alterações neurológicas também são muito importantes. É um fato que a gente tem que comentar que crianças que têm qualquer tipo de alteração neurológica são crianças que têm maior risco de puberdade precoce. Então, essas alterações neurológicas podem ser uma hidrocefalia, uma epilepsia, convulsões, um atraso cognitivo. Então, crianças com qualquer tipo de alteração neurológica são crianças com maior chance de puberdade precoce. E vice-versa, as crianças que têm puberdade precoce, que não têm nenhuma condição neurológica sabida, o único sintoma dela era a puberdade precoce, quando é uma puberdade precoce verdadeira, a gente tem que procurar alterações neurológicas. Então, sempre que a gente faz um diagnóstico de puberdade precoce, a gente costuma fazer um exame de imagem, tradicionalmente uma ressonância da hipófise, para ver se não tem nenhuma alteração neurológica associada àquela puberdade precoce. E aquilo que a gente estava comentando no início, é mais frequente eu achar alterações neurológicas em meninos do que em meninas. Embora a puberdade precoce no menino seja mais rara, quando ela acontece, ela está mais associada a alterações neurológicas. Então, a gente tem que ter muita atenção com elas. E quando, uma vez que se constata a puberdade precoce, qual é o tratamento? Bom, o tratamento tradicional é com uma medicação, uma classe de medicamentos que a gente chama de análogos do GnRH. Então, é uma injeção, né, que as pessoas falam, que a gente usa, em geral, a cada 28 dias, de 28 em 28 dias. Existem outros regimes, algumas delas podem ser adaptadas, podem ser trimestrais, mas na grande maioria das vezes elas são de 28 em 28 dias. E essa injeção vai bloquear, porque a puberdade precoce, eu não falei antes, mas ela inicia lá na hipófise, lá no cérebro. Então, ela vai bloquear essa produção hormonal desde da parte hipotalâmica, que é a parte do cérebro que começa a emitir esse sinal para que a puberdade aconteça. E aí ela bloqueia o hipotálamo, e aí daí a hipófise e a produção hormonal, seja do ovário, seja do testículo. E esse tratamento, ele é oferecido pelo SUS? Ele é oferecido pelo SUS nos casos de puberdade precoce verdadeira. Então, aqueles que entram, que são realmente considerados puberdade precoce verdadeira. Porque existem alguns casos que são limítrofes. Então, a gente estava comentando, oficialmente, puberdade precoce, aquela menininha que começa antes dos 8 e aquele menininho que começa antes dos 9. Algumas crianças que começam assim, muito borderline, muito em cima do muro, que a gente gostaria de tratar essas crianças, nem sempre elas vão ser contempladas, digamos assim, no protocolo do Ministério da Saúde. O protocolo ele é específico para as crianças que são realmente puberdade precoce verdadeira. Que ela pode ser só uma puberdade cedo, mas que não chega a ser precoce. Exatamente. Né? E o tratamento dura quanto tempo? Bom, depende muito do início da puberdade. Por exemplo, naqueles casos que a gente comentou que a menininha, que são mais raros, mas que uma menina vai começar a ter sintomas com 2, 3 anos, eu vou ter que usar muito, muito tempo. Em geral, a gente vai bloquear até os 10, 11 anos, até que seria uma idade adequada, digamos assim, dela desenvolver a puberdade. Naquelas meninas que já começam um pouco mais tarde, que você vai começar a puberdade com 8, com 9 anos, aí esse tempo de bloqueio vai ser mais curto, em torno de 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Então, depende da idade de início, propriamente dita. E aí vai continuando bloqueando até chegar o momento até chegar o momento da puberdade adequado, exatamente.
Mariana, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui, trazendo essas informações. Muito obrigada, sinto muito honrada de estar aqui nesse programa. Nosso programa de hoje foi sobre a puberdade precoce. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 16 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.